Gálatas 4, 1 a 7. Nesta carta, Paulo trata da questão da justificação do homem perante Deus. Justificação do homem perante Deus. Gálatas 4, 1 a 7 diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, ou ainda que seja o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, temos ouvido as leituras da Tua palavra, cantado louvores que adoram o Teu nome. Agora te pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e permita que esta compreensão atinja também o nosso coração, a fim de que vivamos conforme o Teu querer, pensemos, sintamos e hajamos conforme o Teu querer, porque esse é o propósito da nossa existência, viver conforme a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Apesar de mim, pecador, ó Deus, ajuda-me a transmitir com simplicidade e graça as verdades da Tua palavra inseridas neste texto tão precioso das Escrituras, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Então, Gálatas 4, versículos 1 a 7. Paulo fala da justificação do homem perante Deus. O que significa justificação na Bíblia? Significa Deus declarar uma pessoa justa, digna de estar diante dele, para estar diante dele, para entrar na sua presença, para ter acesso a ele. Quem Deus declara justo, quem Deus declara digno de estar diante dele. Esse é o tema da justificação. Como a justificação é conquistada? Na teologia, na história da teologia, duas têm sido as alternativas que tentam explicar como ser justo para estar diante do Senhor. Duas alternativas. A primeira delas é pela graça soberana de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E a segunda forma é pelos esforços e méritos do homem, de cumprir a lei de Deus, e pelo fato dele cumprir a lei de Deus, ele se torna digno de entrar na presença de Deus. Então veja, as duas alternativas são frontalmente opostas. A primeira alternativa é Deus fazendo a obra. A segunda alternativa é o homem conquistando por sua obra. Paulo, durante a sua carta, ele responde essa questão em vários versículos. Por exemplo, no capítulo 2, verso 16, e diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E ele continua: também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo ele responde à questão. Não é por algo que nós possamos fazer, mas é algo que Deus
fez na nossa vida, e nós nos apropriamos disso pela fé em Jesus Cristo. O homem não é justificado pela lei, pelas obras da lei, porque simplesmente nós não conseguimos cumprir as obras da lei. Capítulo 3, verso 10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Paulo está querendo dizer? Olha, se você descumpre um ponto da lei, você descumpre a lei. E a gente não consegue, na verdade, viver sem descumprir a lei. Então, aqueles que acham que podem estar na presença de Deus, se acharem dignos, serem justificados por Deus, por cumprirem as obras da lei, diz Paulo, são pessoas malditas. É o que Paulo diz. Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, versos 22. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então veja, como podemos entrar na presença de Deus, sermos declarados justos? Paulo de antemão afirma, pela fé em Cristo. Para ajudar na compreensão desse assunto, Paulo faz uso de uma figura da vida civil, que é regulada pelo direito, que é regulada pelo campo jurídico. Sabe qual é a figura que ele utiliza? A figura de uma herança concedida a um menor de idade. É isso que ele vai dizer no capítulo 4, versos 1 a 3. Figura da vida civil. Todo mundo sabe o que é uma herança. E Paulo vai usar a figura da herança concedida a um menor de idade. Veja lá. Digo, pois, verso 4, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ainda que o herdeiro seja senhor de tudo, ele é o herdeiro. Ele é o filho herdeiro. Ele se assemelha, enquanto menor de idade, ao escravo, porque ele não pode acessar a herança e fazer o que ele deseja com aquilo que foi deixado para ele. O menor de idade, ele possui capacidade civil limitada. Ele precisa da assistência de um representante para que ele possa exercer os atos da vida civil. Esse é o menor de idade. Por isso o texto diz assim, olha, enquanto menor, o herdeiro não difere do escravo. Ainda, eu acho melhor essa conjunção aqui, porque aqui está posto, né? Posto que ele é senhor de tudo. Ainda que seja o senhor de tudo. E fala da necessidade que ele tem de assistência. Mas este menor está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ele precisa ser representado por tutores e curadores. Ele precisa ser assistido por representantes. E Paulo vai mostrar de uma maneira muito engenhosa que aqueles que creem na justificação através de cumprir as obras da lei são como um menor de idade, são como os menores de idade, são crianças na fé, são crianças espirituais, são imaturos, porque o texto no verso 3 diz assim: nós éramos menores, quando nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Veja a ligação que ele faz. Há pessoas que são infantis espiritualmente. Há pessoas que são crianças espirituais, menores espirituais.
Por quê? Porque se sujeitam aos rudimentos do mundo. Quais são os rudimentos do mundo, Paulo? Ele explica aqui no verso 10: guardais dias, meses, tempos e anos. Esses são os rudimentos do mundo, essas coisas elementares que as pessoas creem, que as tornam justas, na medida em que elas guardam festas religiosas, dias religiosos, dias, meses e anos. A fé é muito mais do que isso. Há pessoas que acham que apenas por guardarem essas coisas, elas podem se aproximar de Deus e serem abençoadas por Deus. Rudimentos do mundo, coisas infantis. Guardam meses, dias, anos, festas, cerimônias, fazem oferendas e acham que dessa maneira podem apaziguar Deus. E Deus ficará inclinado a abençoá-las. Meus irmãos, o cristianismo, a fé cristã, não é uma religião de rituais, de guardarmos rituais. A fé cristã é uma religião de relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele acontece por meio da sua palavra. Se nós queremos nos relacionar com Deus, sairmos da criancice espiritual, da imaturidade da fé, nós precisamos nos relacionar com Deus por meio da sua palavra e da oração. A palavra revela quem Deus é. A palavra mostra o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que vai consumar todas as coisas no fim dos tempos. E a oração revela que nós somos dependentes dEle. Normalmente, nós oramos genuflexos, né? Com os joelhos dobrados, revelando a nossa dependência dEle. Se não estamos prostrados de joelhos, no coração, quando nós oramos, nós estamos. Cristianismo é religião de relacionamento. Relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração. Rudimentos do mundo são para as crianças. Guardar os rudimentos do mundo, dias, festas, para crianças. São importantes? Têm a sua relevância, mas essa não é a essência da fé cristã. A essência da fé cristã é o relacionamento com Deus. O comentarista lá da Bíblia anotada que eu estava lendo, ele diz assim: afastai vossa confiança de vida eterna dessas tolices, referindo-se aos rudimentos do mundo. É por isso que Gálatas 4 diz que na plenitude do tempo, verso 4, no tempo de Deus, plenitude do tempo, significa, é essa ideia, no tempo propício, no tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou seu Filho para nos libertar de tolices, para nos libertar de uma fé essencialmente ritualística. Não, a fé é relacionamento com Deus. Enviou seu Filho para aniquilar o nosso orgulho de que nós conseguimos cumprir as exigências da lei. Não conseguimos. E enviou seu Filho para nos adotar numa relação com Ele, uma relação paterno-filial, em que Ele é o Pai, nós somos seus filhos. Vamos ver isso aqui no texto, né? Deus envia o seu Filho, ele mostra quem é o Filho, e aquilo que o Filho veio fazer, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, porque a gente tem horário, né? Então, veja, o texto diz: quem é o Filho que Deus enviou? Ele é enviado por Deus.
é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus também. E a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, que tem natureza divina, ele é amado por Deus. No batismo de Jesus, no Monte da Transfiguração, ouviu-se aquela voz pública do Pai, falando para que todos que estavam ali presentes ouvissem, o Pai dizendo assim: este é o meu Filho amado, aquele de quem eu tenho prazer, ou em quem eu tenho o meu prazer. Jesus, ele é Deus, é o Filho de Deus, mas é o Filho amado do Pai. E o texto diz que ele nasceu de mulher, nascido de mulher. O Filho tomou sobre si a natureza humana. O João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Vimos, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, ele se tornou homem, ele é Deus, o Filho amado de Deus, mas também é homem. E como homem, nós sabemos, ele nasceu numa estrebaria, sua família era pobre, enfrentou oposição no ministério, morreu crucificado como um criminoso, maldito, foi sepultado em um túmulo emprestado, nem o túmulo é dele, era de José de Arimateia. Jesus viveu como um homem de dores, um homem de sofrimento. Jesus é o Filho de Deus, amado de Deus, homem, e ele nasceu sob a lei, diz o texto, nascido sob a lei. Quem fez a lei? Jesus, o Pai, o Espírito, mas ele nasceu para viver sob a lei que ele havia criado. E por que isso aconteceu? Para que ele cumprisse a lei. Nós não conseguimos cumprir, por isso Jesus veio para cumprir em nosso lugar. E mais do que isso, como nós não conseguimos cumprir, nós desobedecemos a lei. Quem desobedece merece penalidade. Por isso Jesus pagou o preço da nossa penalidade com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nascido sob a lei, ele veio para viver debaixo da lei que ele criou. Ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Ele veio para pagar o preço da nossa penalidade através do seu sacrifício. E Deus aceita o sacrifício do seu Filho. E aceitando o sacrifício do seu Filho, Ele transfere a justiça de Cristo para aqueles que nele creem. Percebe como é que funciona a dinâmica? O justo que cumpriu a lei, que pagou o preço das nossas penalidades com o seu sacrifício, Deus aceitou o que o seu Filho fez e transferiu a justiça do seu Filho para pecadores como nós, que nele creem. E assim nós temos acesso ao Pai. Nós não somos justos, mas nós somos declarados justos porque cremos na justiça de Jesus Cristo que foi transferida para nós. Paulo, quando fala aos romanos, ele menciona essa realidade do nosso acesso ao Pai. Ele diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, temos acesso pela fé a esta graça que estamos firmes. Louvado seja Deus pela obra de Jesus Cristo. Esse é o Filho, amado do Pai, Deus, homem, que nasceu sob a lei. Ele veio para nos resgatar da lei. O verso 5 diz isso, para resgatar os que estavam sob a lei. A ideia de resgatar, qual é a ideia de resgatar? Você sabe? O que significa resgatar? Quando alguém ouve que fulano foi sequestrado e depois ele foi resgatado. Se não foi
pelas autoridades policiais, é porque a família teve que pagar um preço, né? Pelo resgate da pessoa. Então, resgate tem a ideia de pagar preço. Tem ideia também de perdoar, de redimir. Essas ideias estão todas presentes no texto, mas principalmente a de pagar o preço. Porque o nosso resgate teve um preço. Verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe qual foi o preço do nosso resgate? O preço que foi pago para nós, para o nosso perdão, para a nossa redenção? O preço da morte do Filho de Deus. O apóstolo Pedro, falando do sangue de Cristo, ele diz assim: sangue precioso de Cristo. Não foram por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vós fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O resgate teve um preço. O preço foi alto. A morte do Filho de Deus, do nosso Salvador. Então veio para nos resgatar, e veio também para que por meio dele fôssemos adotados, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, Deus enviou seu Filho, com dois propósitos, diz aqui o texto: nos resgatar da maldição da lei e permitir que fôssemos adotados por Deus. Paulo afirma que, apesar de pecadores indignos, pela fé em Cristo, Deus nos adota para desfrutarmos de um relacionamento filial. Esse relacionamento filial, ele aqui no texto é demonstrado pelo fato de clamarmos Abba Pai. O texto diz aqui, né? Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Só o Filho clama Abba Pai. Abba significa pai em aramaico. A palavra grega pater foi traduzida por pai. Então, se você for traduzir literalmente aqui essa expressão, é pai, vírgula, pai. Nós, alguns, em função de duas vezes aparecer a expressão pai, de Abba, em aramaico, cuja tradução é pai, e de pater, do grego, cuja tradução é pai, fazem a junção, né? Papai, ou papaizinho. Mas eu gosto de manter pai, vírgula, pai mesmo. Pai, meu pai, Deus é nosso pai. Pela obra de Cristo, nós somos adotados por Deus e temos essa relação paterno-filial e essa expressão pai, ela indica o novo relacionamento, né, que temos com Deus por meio do seu Filho. E o texto diz que além do Pai e além do Filho, o Espírito também participou dessa obra, porque fala: porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. A salvação é uma obra da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, agindo para nós sermos salvos, sermos adotados. O Pai envia o Filho, que nos resgata na cruz, e o Espírito atua no nosso coração, como diz o texto, né? Para nos convencer da obra de Cristo e da nossa filiação. E para finalizar, o texto diz que, como somos filhos, somos herdeiros, né? De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro
por Deus. Enquanto estávamos apegados a rudimentos do mundo, éramos crianças espirituais. Mas agora em Cristo, atingindo a maturidade espiritual, somos considerados capazes de tomar posse da herança. Deus, somos herdeiros por Deus, diz o texto. Deus tomou a iniciativa e nos torna seus herdeiros. Antes, menores de idade, não tínhamos acesso à herança. Agora, maduros na fé, em Cristo Jesus, temos acesso à herança do Pai através do Filho. Gozamos de todas as bênçãos do relacionamento com Deus. Quais são essas bênçãos? Perdão, comunhão, proteção, consolo, segurança. Somos herdeiros. O propósito de Deus na nossa vida, ou o propósito de Deus para a humanidade, é ter relacionamento com o homem. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Você já estudou Gênesis capítulo 1? Lá na criação? Foram 6 dias de criação. No primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo dia, o firmamento, no terceiro dia, fez surgir a porção seca, a relva, as ervas que dão semente, as árvores frutíferas. No quarto dia, os luzeiros, ele colocou sol e lua, né, no lugar certo. No quinto dia, ele criou peixes e aves. No sexto dia, ele criou os animais domésticos, selvagens e répteis. E juntamente com os animais, ele criou o homem. Só que diferente de todo o restante da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque ele quer se relacionar conosco. O restante da criação não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos. Nós temos a imagem de Deus. O pecado desfigurou essa imagem. Ela nos afasta As pessoas se afastam de um relacionamento com Deus por meio da palavra e da oração. O pecado nos afastou desse relacionamento. Por isso Deus enviou seu Filho, que é Deus, que é amado do Pai, que é homem, nascido de mulher, nasceu sob a lei para cumprir a lei e realizar o sacrifício por nossos pecados. Ele enviou seu Filho para nos resgatar. Esse foi o preço. E nos introduzir no relacionamento íntimo, filial com o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso abandonar a mediunidade espiritual. É preciso abandonar a infantilidade espiritual. É preciso que nos tornemos maduros espiritualmente. É preciso conhecer Deus. É preciso conhecer Deus. É preciso saber quem Deus é. Conhecer o seu plano redentor. É preciso conhecer que Ele é o Criador. E Ele tem poder sobre tudo. Todos esses massacres que aconteceram na história, inclusive sobre o povo armênio, obviamente Deus é contrário a tudo isso. Mas Ele permitiu que o homem agisse conforme os desejos do seu coração, porque o homem se afastou de Deus. O homem buscou se aproximar dele por meio de guarda de dias, de festas, de anos, de cerimônias, de oferendas, achando que dessa maneira Deus abençoaria. Lê do engano. Cristianismo é religião de relacionamento. Relacionamento com Deus, por meio da sua palavra. E a postura correta, nossa, diante desse relacionamento, é a postura de dependência. Por isso que nós oramos. Pastor Roy pode falar o dia inteiro, eu posso falar o dia inteiro, para vocês ou para quaisquer pessoas. Se Deus não abrir o coração,
para que a palavra seja recepcionada, nada será feito. Precisamos nos relacionar com Deus. Aquele que tem o coração aberto por Deus, vai buscar a fonte da vida na sua palavra. Vai viver uma vida de oração para a glória. Isso vai se refletir no relacionamento dentro da família, no relacionamento na escola, no relacionamento no trabalho. Vai se refletir. Porque em comunhão com Deus, Deus vai nos usar para sermos suas testemunhas. Fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Pratiquemos, pois, as obras da maturidade espiritual. Quais são as obras da maturidade espiritual? Fé em Jesus Cristo para a nossa justificação. Nós nos aproximamos de Deus. Nós estamos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo.